Então, gente, o que a gente está trazendo hoje, né, dessa questão das emoções, é uma questão muito complexa, não é simples, né, como a gente está falando, né? É lidar com muitas coisas e como a gente já falou, isso é uma coisa que a gente não está habituado, né? A Carlinha disse isso e é importante. A inteligência emocional, né, que é a forma da gente se entender, da gente se compreender e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do autoconhecimento daqui a pouquinho, mas é uma capacidade, uma habilidade a ser desenvolvida. Então, não é uma coisa que a gente aprende da noite para o dia. E muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de desenvolver essas capacidades. E a gente, até como a Cris falou, né, por a gente ter às vezes uma educação muito rígida ou religiosa, né? E aí a gente está ali naquele momento de, nossa, eu sei o que é certo e o que é errado, né? Então a gente pensa que a gente é incapaz de sentir aquelas emoções que são mais tenebrosas, né? E agora eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre as nossas emoções, as nossas sombras, né? E aí eu queria colocar um pouquinho do Carl Jung, ele diz assim, né, que é um psiquiatra bem importante e tal, ele diz assim: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas se conscientizando da escuridão. E o psicanalista, Carl Jung, ele chama de sombra todas as emoções que a gente tem vergonha de sentir, mais ainda de manifestar. Mas a gente sente. Não adianta a gente falar que não sente, né? É, E aí eu queria perguntar, então vou pegar o Zé Antônio aqui para a gente fazer o giro de novo. Zé, você acha que as pessoas elas acolhem as sombras dela? O que que a gente tem que fazer? É errado a gente ter esses sentimentos ruins? Nossa, não, isso é inerente, né? Assim, não sei quem falou, não sei se foi o Alexandre, o Sidney, que assim, tá, acho que foi o Alexandre, não vamos culpar a pandemia por todas as mazelas, mas que assim, que trouxe alguns aprendizados, assim, que nos colocou em xeque. Acho que essa questão das sombras é uma delas. Se tem uma coisa que mudou, assim, que eu mudei, fora de brincadeira, assim, meu horizonte agora, sem dizer muito exagero às vezes, é o meu dia de amanhã. Assim, eu tento chegar hoje à noite, por exemplo, bom, o que eu preciso fazer amanhã? E não pensar muito além disso. Até para, de repente, essa questão das sombras, me colocar em xeque o tempo todo. É inerente? É. Bom, quiser carimbar, carimba. Estamos no planeta de provas e expiações? Estamos. Somos seres em evolução? Somos. De repente, nós estamos aqui para testar diferentes emoções, diferentes sentimentos, diferentes razões, diferentes encarnações. Que, como a gente já comentou em um outro episódio, não dá para evoluir tudo de uma vez só. O que a gente não pode perder de foco é que nós somos seres eternos. Então, assim, não sei quem falou aí a ansiedade lá atrás, acho que a ansiedade vem um pouco daí também. Se a gente parar e pensar, mas pera, calma, nós somos seres eternos. Claro, também não é para ficar esperando, né, cair do céu no colo e não fazer nada, correr atrás. Não, tem que correr atrás, mas eu acho assim, tudo tem seu tempo, tudo tem sua velocidade. Como você é pedagogo, você vai saber, Cláudio. A velocidade com que o professor ensina necessariamente não é com que o aluno aprende. Então, nós temos que respeitar cada um dos nossos limites, nossos ritmos, e é assim, saber lidar com essas sombras. Acho que faz parte. Eu acho que uma vez o que o Alexandre falou no outro vídeo, falou, olha, a gente tem que olhar para essas sombras e falar, não podemos voltar para lá. Acho que ele falou mais ou menos uma frase assim. É de lá que a gente veio, então essas sombras estão lá, estão ali para mostrar, ó, não volte mais. Porque senão você sabe o que vai acontecer. Isso, e eu penso que a gente tem uma grande dificuldade de admitir que a gente sente, né? Que a gente tem essas sombras, né? Eu acho que esse é uma grande questão, que é admitir que a gente tem raiva, que a gente tem inveja, que a gente sente rancor, que a gente tem medo, né? E quando você admite
que você é um ser imperfeito, que você tem todas essas emoções, você acolhe essas emoções, né? E eu queria entender, assim, eu queria ouvir um pouquinho. Cris, peraí que o Alexandre quer falar. Pode falar, Alexandre. Eu vou fazer uma provocação. Bom, o Zé colocou um ponto interessante e pegando as falas da Cláudia também, nós estamos aqui para experimentar, né? Experimentar de tudo, passar por todos os ciclos de sentimentos e tudo mais. E visto aí de que é de conhecimento, que nós estamos num período de transição, já iniciou, talvez estamos longe, acredito eu que estamos longe ainda da conclusão, mas a pandemia, será que ela não veio justamente para dar uma acelerada nesse processo? Para não deixar a gente ficar procurando situações para testar os nossos sentimentos, mas ter eles de uma forma, um choque de cultura, ter ele de uma forma chocante num período de tempo muito curto para a gente realmente conseguir buscar algum tipo de adiantamento? Isso é talvez algum mecanismo, né, um instrumento de acelerar um pouco esse processo mesmo, né, porque a gente tem que vivenciar essas coisas, né, e vai para dentro da questão, de novo, do autoconhecimento. Mas a gente vai explorar um pouquinho mais essa parte da questão desses sentimentos sombrios aí. E eu queria falar um pouquinho aqui, perguntar para a Cris. Cris, quando a gente tem esse tipo de sentimento que não é tão valoroso assim, quase sempre esse sentimento ele vem acompanhado de culpa, né? Culpa. Por que você acha que isso acontece? Por que a gente se sente culpado? E você acha que isso ajuda ou atrapalha no equilíbrio emocional das pessoas? Eu suspeito dizer, não sei se estou certa, mas o que eu vejo é que a gente só tem esse sentimento de culpa quem se conhece. Porque a gente vê que aquilo não foi legal, ou não está sendo legal, ou eu tive um comportamento que não é valoroso, né? Como você disse, não é bonito, não foi bacana e não está sendo bacana. Mas eu acho que isso também vem do autoconhecimento, né? Porque quando você, pelo menos isso acontece muito comigo, assim, quando eu tenho um comportamento que eu já até por outras vezes cometi, e quando passou, né? Passou o drama, eu disse, não, isso não tá certo, não posso agir assim, não foi legal, ou não é bonito. E aí depois eu volto a repetir, eu fico mais envergonhada ainda. Porque eu digo, gente, mas eu já fiz isso, eu sei, eu conheço, eu sei que eu ajo assim, ou que eu tenho esse tipo de atitude, não é legal, e agir de novo. Então, para mim, além de envergonhada, eu sinto uma dor imensa. E ainda, né, tô nessa busca da minha evolução, da minha melhoria contínua, o meu dia a dia. Então, para mim, é como se eu tivesse arrancando mais um pedaço de mim, assim. Nossa, mas de novo, né? Eu tô agindo assim, mas de novo isso tá, né? Então, às vezes eu não... eu fico procurando meios de como não repetir, né? Porque... e aí faz parte das nossas emoções. Aí vem, aflora, enfim, aí você age sem nem pensar. Na hora do erro, na hora da atitude, você nem pensa, você tá nem aí com o planeta, você não tá nem aí com a sua evolução, você não pensa nisso, né? E você pensa depois. Só que aí eu fico, não sei se isso é comum, mas para mim fica a cicatriz, sabe quando você cai, dá uma ralada no joelho assim e aquela cicatriz fica ali. Sara, passa e tal, mas a cicatriz fica.
fica uma marquinha. Cada vez que eu cometo algo que eu não acho legal como ser humano, eu fico com uma marca em mim. Você falou uma coisa muito interessante, né? Que é essa questão de quando a culpa só vem quando você percebe que você fez algo errado. Né? É impossível. Uma pessoa que não sente culpa é uma pessoa que muito provavelmente não percebeu que fez alguma coisa que foi danosa, ou que foi uma sombra que se projetou ali, né? E eu digo assim, que eu acho que a culpa é o início do aperfeiçoamento, sabe? Eu acho que quando a gente começa a se sentir, a gente começa a ter esse sentimento aí, é a hora que a gente vai se movimentar para começar a mudar. E aí é lógico que esse é um momento, não dá para a gente fazer isso da noite para o dia. É todo um processo, é todo um aperfeiçoamento. Então, eu queria perguntar para a Carla. Carla, como que fica essa coisa, né, da gente entender que a gente tem esses sentimentos tenebrosos, sentir a culpa e ainda assim ter toda essa dificuldade de melhorar, continuar fazendo a coisa ainda, né, sabendo que não tá tão boa, mas agora na perspectiva do espírita. O espírita se cobra mais? Deveria se cobrar mais? O que você pensa sobre isso? Tudo aquilo que a gente tem conhecimento, a gente se cobra mais, né? Porque a própria consciência fala, você já sabe, você perdeu a ignorância. Então, a gente fala, perder a ignorância já era. É complicado, porque você começa a se responsabilizar. Então, o que a gente precisa entender é essa questão do tempo. Cada um tem o seu tempo para aprender. Então, tanto a culpa, como a raiva, como o medo, como esses transtornos que a gente vê, que se não cuidar, né, pode trazer algo mais sério, existe um tempo para a pessoa, para cada um de nós, né? Tem gente que fica ali na culpa se açoitando durante meses, durante anos. Tem pessoas que ficam muitos anos e às vezes desencarnam com aquela culpa. Eu trabalho na desobsessão. E às vezes o espírito está ali culpado porque matou o outro já perdoou ele faz tempo. O outro já está evoluído. E ele está ali se culpando, se açoitando, e aí ele tem que vir para falar para ele, olha, se liberta disso, né? Então, é o auto-perdão também. É a gente perceber que naquele momento a gente não estava em condições de fazer diferente. Aí, quando vem o arrependimento, mesmo que é a mudança de nível consciencial, você não faz mais. Porque a gente, como espírita, o que a gente faz? A gente tem que provar, né? A gente passa pela expiação, que é o sofrimento, mas depois a gente passa pela provação. Então, vou passar novamente por aquela situação para ver se realmente eu estou em expiação ou eu estou em provação. Se eu estiver em provação, eu passo muito bem por aquilo, né? Igual prova de escola mesmo. Passei, fico feliz, é uma conquista da alma, né? Se eu não passei, eu estou em expiação, então eu vou ficar sofrendo. Mas aí a vida dá conta, né? Hoje eu vi uma palestra sobre isso, que é bem legal, né? Perguntaram pro psiquiatra, né? Todo mundo tem que fazer terapia? Ele falou, não tem como todo mundo fazer terapia. A vida dá conta. Quando a pessoa não pode fazer terapia, a vida dá conta. Então vai surgindo situações para que a pessoa mesma cresça, né? Porque todo mundo é olhado com muito carinho, com muito amor pela espiritualidade. Então, se você não consegue aprender de um jeito, você vai aprender de outra forma. O problema é que a gente não vê o sofrimento como elemento pedagógico, a gente vê como punição ainda. É por isso que a gente se açoita tanto, né? Mas a gente tem que respeitar o nosso tempo também. E aí, dentro desse autoconhecimento, a gente observar quanto tempo eu fico nisso. Por que esse tempo é tão longo para mim? Por que eu não aprendo tão rápido igual tal pessoa? E aí sim, se isso me faz sofrer muito, tem que buscar ajuda, né? Tem que buscar ajuda, porque não é a proposta de Deus a gente ficar sofrendo. A proposta do Cristo é libertar. Libertar consciências, libertar as pessoas, trazer leveza para o dia a dia, né?
E a gente também não se cobrar tanto, sabe? Colocar muito peso na vida, muito peso nas coisas. A gente olhar que a gente tem uma porção de gente para ajudar a gente, né? Quando a gente quer, tudo vem a nosso favor. Eu não sei se com vocês é assim, mas para mim, eu sou muito mais condescendente com a sombra do outro do que com a minha, entendeu? Eu consigo perceber num parente, num amigo, aquilo que você citou há pouco, né? De que a pessoa ainda não aprendeu determinadas coisas, ou ela ainda não entendeu determinado aspecto da vida, e por isso ela erra, por isso ela comete alguns erros. Já quando é comigo, eu falo assim, puxa, mas nessa altura da vida você ainda está fazendo esse tipo de coisa, né? Entende? Então, por que não... eu gostaria que essa consciência fosse mais natural entre a gente, né? Então, assim, a consciência da evolução, do que é necessário fazer para evoluir, ela deveria ser mais latente na gente. Na verdade, não é. Para mim, pelo menos, é um esforço tremendo até o dia que você chega à consciência e fala assim, nossa, mas por que eu estou fazendo isso, né? Se eu continuar fazendo isso, eu não vou sair do lugar. Então, eu tenho que dar o próximo passo. Quando é com o outro, eu consigo ser mais tolerante, assim, ou ter um olhar mais carinhoso para aquilo que eu estou vendo. Estou vendo durante 5 minutos também, né? Enquanto que comigo é 24 horas, né? Então tem essa diferença também. Mas eu consigo ser mais condescendente com o outro, embora me afete igual. E tem uma questão que eu acho que é muito importante nessa questão, nessa temática toda, que é, assim, a culpa, ela não pode mobilizar, gente, ela não pode ser uma coisa que nos impeça, que nos emperre, que nos acomode, né? Então, é fácil, eu me sinto culpado e aí eu paraliso, e não é essa a questão. Se a gente se sente culpado e a gente pensa, bom, tudo bem, né? De novo, eu cito Paulo de Tarso, né? Quando o cara tinha feito muitas coisas, ele tinha perseguido vários cristãos, mas aí na hora que Jesus chamou, ele não teve tempo de ficar se culpando. Ai, meu Deus, eu fiz tudo isso, eu não sou digno. Não, ele pegou e falou só, Jesus, o que queres que eu faça? Então, de novo, né? Você vê o movimento para mudança, né? Porque a culpa, só a culpa é uma coisa que, na verdade, nos paralisa, né? E nós estamos, sim, num estágio evolutivo que a gente ainda tem todas essas sensações. Então, se a gente já está no momento que a gente está começando a conseguir identificar isso, nós já estamos no caminho certo, né? Às vezes a gente fica lá, como a Carlinha disse, né? Em muitas coisas a gente bota a culpa no outro, né? Existem muita gente que tem um bigocentrismo, né? Aquela coisa assim, tudo é a culpa do outro, o outro que me prejudica, o outro que faz, o outro que me provoca. Eu só fico irritada com o comportamento do outro. É lógico, né? Tem um pouco que o Sidney falou da gente ser mais tolerante mesmo com o outro e menos com a gente, mas às vezes muitas vezes existem pessoas que estão nesse momento de que elas não enxergam que a questão está em si mesma, a questão está sempre no outro, né? Então, quando a gente já consegue identificar que essa questão está na gente também, já fica muito mais fácil. Fala, Zé, pode falar. Não, só para não perder a piada aqui, né? Esse negócio de culpar o outro, eu batizei de síndrome de Hard. Lembra do Hard, do Lippe e do Hard? Então é a síndrome do Hard, ó dias, ó céu, ó azar. Ou seja, cara, você vai ficar se lamentando ou você vai, né? Que nem o Lippe. Cara, olha o Lippe tá lá na frente já, fazendo as coisas e tocando adiante. Mas vai ficar aí achando que o universo está conspirando contra você. Não! Tá, como aquele exemplo que a Carla deu do avô dela. Gente, o universo também conspira a favor, lá no outro episódio. Eu achei sensacional aquele exemplo. Tá, então, eu acho assim, a gente tem que largar essa síndrome de Hard. Tá?
Só complementando uma coisa, Alexandre, acho que não é que a pandemia veio acelerar. Eu acho que é aquilo que você falou uma outra vez. A pandemia veio jogar um holofote naquele quarto que estava escuro. Então, a gente já estava sendo bombardeado por tudo isso. A gente só não estava dando conta que estava tudo isso acontecendo no nosso momento. De repente, a gente parou, fez toda essa introspecção, que o fato da próprio isolamento te força a fazer uma introspecção, uma autoanálise, e aí sim começa a florar tudo isso aí que nós estamos discutindo hoje. Pegando o gancho aí no comentário da culpa é sempre dos outros, que às vezes as pessoas aparecem aí fazendo ou falando coisas, alguma barbaridade, aí tirado de contexto, ou seja, alguém tirou de contexto o que eu falei, ou qual que é a outra frase comum? Fui mal interpretado. Fui mal interpretado, a culpa também é sua. Nunca a culpa é minha. É o jeito mais simples de se viver, né? Você nunca tem culpa de nada. Exatamente. E identificar isso, identificar essas sombras e dizer, olha, eu tenho tudo isso, eu falo coisas erradas, eu faço coisas erradas, eu sinto coisas erradas, é muito frustrante para a gente, principalmente para as pessoas que têm um pouco de conhecimento, porque a razão fala uma coisa, mas o seu corpo, a sua mente, a sua essência está falando outra. Né? Então, por exemplo, eu sou muito transparente. O que eu não gosto sempre está na minha cara, porque eu posso até estar concordando com a cabeça, mas ali dentro o negócio está num nível de surto tão grande que eu não consigo não consigo. É uma coisa que é mais forte que eu, e o corpo fala, a gente sabe disso, né? Não, é que é o seguinte, a questão também do hard, da culpa. Vou recuperar um outro tema que eu até sugeri lá atrás, que é a navalha de Ockham. Gente, o que é mais simples? Ou seja, o ponto X, Y, Z, W, do alfabeto do universo está ali, né, fazendo contra você, ou um único ponto está esquisito? O que é mais simples? Qual a explicação mais simples? Um único ponto está estranho. Cara, é você. A gente tem que olhar para si próprio nesse momento. Tudo bem, sim, tem que ser complacente? Tem. Mas, cara, a mudança começa com você. Exatamente. E é isso que eu quero agora. A gente falou um pouquinho sobre as sombras, a gente falou um pouquinho sobre as emoções. E agora vamos falar um pouquinho sobre um espírito que sempre, um espírito benfeitor que sempre lida com essa questão das emoções, que é a Joana de Ângeles, né? A Joana, ela já tem um trabalho de mais de 30 anos de fala sobre essas questões, né? E nunca foi tão atual o que ela trata, né? Como nos dias mesmo de hoje, da gente parar e fazer toda essa análise e ter que olhar para a gente mesmo, né? Então, ela diz assim, ó, mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala dos valores e surgem novos significados para a sua luta que contribuem para a tranquilidade e autoconfiança. Então, quando você começa a perceber, né, que as coisas estão, né, que você tem esse tipo de coisa, você aceita que você tem, você está pronto para começar a querer mudar. E ela fala, né, o que ela chama de reforma íntima, mas alguns outros pensadores chamam de autoconhecimento, né? Então eu quero perguntar então para o Alexandre, que eu acho que não falou agora, o quanto você ter esse olhar para você mesmo e identificar esses sentimentos, se conhecer, como a Carlinha já disse, é importante para esse processo de equilíbrio emocional. Você só pode consertar os seus defeitos se você conhecer quais são eles. E aí você pode trabalhar isso. Então, o autoconhecimento ele é primordial no processo de aprimoramento, né? Como se fosse qualquer outro processo, vamos dizer assim, né? Você identifica os erros, você vai lá e conserta. Agora, se você não conhece como o processo funciona, você pode fazer as melhorias que você quiser, que você não vai conseguir fazer com que ele seja mais eficiente. Mas temos algumas considerações
fazer, né? O autoconhecimento não é algo tão simples assim, né? Eu acho que a gente, é como o Sidney bem colocou lá, né? Talvez seja mais fácil a gente conhecer o outro do que a nós mesmos, né? Ser mais complacente com o outro do que conosco. A gente se cobra demais, a gente se autoflagela, como a Carla colocou, mas quando a gente olha para o outro, a gente tem todo vamos dizer, um sentimento de compaixão. Essa compaixão tem que ser aplicada para a gente também, né? Se a gente ficar nessa, e bem como você colocou, Claudio, se a gente tem algum problema e a gente se culpa e essa culpa nos paralisa, acabou tudo, né? A gente perdeu a nossa existência nesse plano por conta de algum erro que a gente cometeu. E veja, não foi o primeiro nem vai ser o último. Nós vamos cometer um monte de erro. E se cada erro paralisar a gente, quanto tempo a gente vai ficar nessa estrada? Nós já estamos longe pra caramba estamos mais perto do início do que do fim. E olha que a gente já tem estrada rodada ainda, né? Já bastante estrada rodada. Imagina quanto vem pela frente. E todo esse momento é um convite ao autoconhecimento, né? E, aliás, não é um convite, não. Eu acho que é uma intimação, né? Porque é como a gente já falou, é um momento que a gente está sendo obrigado a olhar para a gente mesmo, a gente está sendo obrigado a lidar com todas essas questões e muitas vezes é o momento que a gente está falando, meu Deus do céu, eu não dou conta sozinho, eu não consigo, ou eu preciso de ajuda, né? Porque a gente muitas vezes também a gente se acha autossuficiente, né? E a gente esconde muita coisa, porque a gente não quer mostrar a nossa imperfeição, porque a gente acha que a gente tem que ser perfeito, né? Existe aí o que a gente fala de assim, síndrome de Mulher Maravilha, né? E isso não se aplica só à questão do gênero, né? Da mulher, mas da gente mesmo, né? Que tudo que a gente tem que fazer é perfeito, que tudo que a gente tem que fazer, igual o Sidney falou em outro momento, né? Melhor o feito do que o mal feito, o não feito, né? Mas a gente tem uma exigência, um nível de cobrança com a gente mesmo, que é uma coisa assim, eu não sei vocês, eu tenho comigo mesmo, eu sofro horrores com isso. Porque a gente pensa assim, nossa, se eu vou fazer, eu tenho que fazer bem feito. Só que muitas vezes você tem tantas coisas que a gente entra num avalanche, num abismo, que você vai só rolando. Então você não dá conta nem bem de uma coisa, nem bem de outra, né? E isso tem a ver também com uma coisa que eu gosto muito da Madalena Freire, que ela diz que é como a gente gerencia o nosso tempo. Que ninguém é dono do nosso tempo, é só você que é dono do seu tempo. E muitas vezes a gente bota a culpa no outro. É isso, é aquilo outro, mas eu não sei gerenciar e não sei planejar o meu tempo, me organizar, e aí eu acabo tendo todas essas, né, essas angústias e essa ansiedade e esses medos por conta de não conseguir lidar com tudo isso, né? As pessoas dizem assim que às vezes que a ansiedade é excesso do futuro, né? E a gente esquece que a gente tem muita questão do presente. A gente vive para o que vai acontecer muitas vezes e nem aconteceu ainda. E a gente não consegue viver o que está acontecendo, o que está sendo o agora, né? Sidney, você sente isso? Que a gente está sempre pensando no amanhã e nunca vivendo o agora? Sim, cada vez mais. Fruto também do jeito que a gente vive hoje, né? Com excesso de informação, não conhecimento, excesso de informação, né? Por outro lado, também... É comigo? Por outro lado, também eu acho assim, eu acho que é aí que está a beleza da vida, né? É você olhar para você mesmo e falar assim, nossa, como eu fui bobo, né? Como eu fui idiota.
Esse exercício que a gente faz de olhar para trás, por exemplo, de falar assim, nesse tempo eu era ridículo, eu fazia aquilo, eu tinha determinada atitude, como a gente fez aqui outro dia com as fotos antigas nossas que a gente tem. A gente olha e fala assim, nossa, graças a Deus que eu já não sou mais essa pessoa, né? A tendência normal é essa. E eu não acho que a gente tenha evoluído tanto assim, mas eu acho que a beleza está justamente isso, em você reconhecer que está errado. Esse é a grande beleza que eu acho que existe, por exemplo, no amor. Por exemplo, eu olho para a Cris hoje e vejo assim, falo assim, nossa, eu sou melhor com ela do que eu era antes dela, entende? E a gente passou por diversas discussões, inclusive com essas, Sim, de né, falar Cris? assim, inclusive com essa de falar assim, puxa, a gente vive e trabalha no mesmo lugar todos os dias. Então essa preocupação de, sabe, como vai ser a convivência, que vai ser sufocante, que vai não sei o quê, que não sei o quê, eu acho, inclusive, que é a beleza disso, né? É um amar o outro, mesmo com os defeitos. Porque a Cris conhece todos os meus defeitos. Ela sabe onde pega, né? E aí você fala assim, e ainda assim você olha para o outro com amor e fala assim, puxa, né? Falo isso como ela, por exemplo, mas posso falar de cada um de nós aqui, entende? Porque a gente não é perfeito. Outro dia eu comentava aqui em casa sobre um parente, né? Que a sensação que eu tenho, ou que eu tive olhando para ele, é que aquela pessoa não evoluiu. Então ela veio, viveu a vida dela, mas ela não caminhou, ela não saiu do lugar. Então ela morreu com o mesmo nível de consciência, de entendimento da vida e tudo mais, sem perceber que precisava dar um passo, entendeu? Aí não me sinto melhor que ela em nenhum momento. Mas eu olho assim e falo assim, puxa, que pena, né? Que essa pessoa não entendeu isso. Que pena que essa pessoa não percebeu que ela estava estagnada. Entendeu? Dá vontade de chegar lá e falar assim, fulano, bora, cara, né? Bora fazer. Você tem pouco tempo e tal. É uma pena, mas eu acho que essa é a grande beleza da coisa também, por outro lado.